Boas abelhas! Desta vez o Bacalhau traz-vos, através das minhas mãos, a recomendação mais controversa até à data. Kuroshi Tsuji, o Black Butler, é um anime que está a ser adaptado pelo estúdio A1 Pictures. Tem 2 seasons de anime já, com 24 episódios e outra com 12, se bem que a primeira season tem cerca de só 8 episódios de canon, que é do episódio 2 ao episódio 6 e do episódio 13 ao episódio 15. E é aqueles que eu recomendo que vocês vejam só para se inserirem na série. Tudo o resto podem saltar. A segunda season de anime, saltem, chutem, mandem para fora, porque não interessa absolutamente nada. Depois disto tem uma season de ovas, que é Book of Circus, tem somente 10 episódios, e tem posteriormente 2 filmes que são adaptados a uma outra arc, que é Book of Murder. E para o ano, em 2017, vamos ter um novo filme de uma nova arc, que chama-se Book of Atlantic. Kuroshi Tsuji passa-se na Inglaterra vitoriana, séculos XVIII e XIX, e a dinâmica mais importante é a relação do Ciel, que é o chefe da casa, e o seu servo, Sebastian. Para quem não sabe, eles têm um contrato, porque o Sebastian é uma espécie de um demónio, em que o Ciel, no final da sua vida, vai-lhe dar a sua própria alma. E o Sebastian tem a missão de o proteger e de tomar conta da casa dele, basicamente, porque quer a alma dele. Ele não pode deixar que mais ninguém o mate, que de outra maneira ele não pode obter a alma do Ciel. E isto para mim é muito importante e é aquele foco que devia ter mais atenção no que diz respeito a definir aquilo que é Kuroshi Tsuji. Porque só esta relação coloca as personagens numa dinâmica muito interessante. E todo este ambiente dark em que a série se passa, este mistério constante, porque nós nunca sabemos bem a backstory do Ciel e do Sebastian e não sabemos como é que eles conheceram, não sabemos em que contexto é que o Sebastian apareceu na vida do Ciel. São pormenorzinhos que vão ser introduzidos ao longo da temporada, mais na série do Book of Circus, que é aí que a série começa a florescer muito mais a nível de caracterizações e a nível de explorar o setting. E eu acho que é um ponto muitíssimo forte. Foi o que me chamou a atenção e eu vou-vos dizer, vi casualmente os primeiros 8 episódios da primeira season canon, mas quando vi Book of Circus senti-me de facto amarrado. Pelo ponto é que eles chegam somente para obedecer às ordens da rainha. Tiveram que se infiltrar num sítio e para obter informações e no fundo descobrem uma conspiração muito maior. Tudo isto tem uma moralidade demasiado cinzenta, porque eles não são boas pessoas. O Sebastian não é um bom demónio. O Ciel de facto não é uma pessoa boa. Ele se bem que é um teenager, um adolescente, mas ele não se cinge a fazer o bem para proteger a rainha. Ele se tiver que abdicar e matar pessoas que não são assim necessariamente más pessoas, para ver o bem da rainha, porque a rainha deu-lhe aquela ordem e é aquela função, ele vai cumpri-las. Simplesmente porque é essa a função da casa dele. Sempre foi desde há uns tempos antigos até agora. E é isso que para mim me faz focar muito naquilo e me faz pensar que de facto aquilo retrata bem os tempos da altura. E os vilões também são muito bons. Dão sempre aso a que a backstory das personagens anteriores sejam bem exploradas. E este pormenor para mim é muito importante. A cast, já vos falei da dinâmica do Sebastian e do Ciel, por si só é um ponto muito cativante. Eles têm uma relação de mestre e servo, embora o Sebastian tenha motivos muito superiores ao simples obedecer às ordens do Ciel. Relativamente às pessoas à volta, não sem ser a relação dos dois. Temos servos da casa que têm muito que se lhes diga também. Inicialmente parecem pessoas pacatas, tranquilas, até serem reveladas todas as suas habilidades, tudo aquilo que eles são capazes de fazer. E até que ponto é que eles obedecem às ordens do Ciel. Os vilões temos personagens como Jack the Ripper, Arthur Conan Doyle, para quem não sabe é o criador de Sherlock Holmes, e eles fazem todos parte, curiosamente viviam todos na era, e o autor acaba por conseguir utilizá-los e aplicá-los e de maneira a inserirem-se na história e terem um papel preponderante, não são personagens que estão lá ao acaso. Arthur Conan Doyle, por exemplo, é o ponto-chave, principais pontos-chave de Book of Murder, da série de 2 filmes. É sempre engraçado, pelo menos para mim, que eu conheço muito da história de Sherlock, do criador de Sherlock Holmes e afim, e ver um personagem que eu gosto e aprecio a ser retratado ali e entrar em contacto com o Ciel e com o Sebastian e com toda aquela casa e todo aquele contexto. Para mim é um ponto muito forte, porque não nos conseguimos fartar. Vão aparecer vários personagens que calhar retratam aquela altura. A Rainha Elizabeth, por exemplo. A animação, não tem muito que se lhe diga, pessoal. É assim, é fluida, tem um bom traço, especialmente de Book of Circus para a frente tem um bom traço. E como está a ser adaptado agora mais em formato de ovas e filmes, o orçamento é bastante superior. Por isso vamos ter uma animação sem grandes erros, sem grandes quebras, bastante boa. A banda sonora é assim, é muito agradável porque corresponde aos instrumentos que eram utilizados na altura. Falo-vos de pianos, violinos, violoncelos. É tudo basicamente um bom retrato da época vitoriana da Inglaterra. E tem composições bastante dark que levam a momentos de tensão, momentos de excitação, momentos que não sabemos aquilo que vai acontecer e consegue-nos imergir bem no setting em questão e conseguimos sentir um bocadinho o terror que as personagens estão a sentir e acho que isso é um pormenor muito importante, que é assim, uma banda sonora pode ser aquele detalhe que às vezes passa um bocadinho ao lado, mas no caso de Kuroshi Tsuji alia-se muito bem a cada tipo de momento diferente que vamos vendo no anime. O Kuroshi Tsuji, como eu já vos dei a entender pela quantidade de seasons que já esteve, está a ser constantemente atualizado também. Já teve 2 seasons de anime, embora uma não conte, uma season de ovas que adapta uma arc, e os 2 filmes adaptam outra arc, e o próximo
filme que vai sair vai adaptar uma marca diferente. Posso-vos garantir que é assim, tendo em conta as receitas que tem gerado a saída dos filmes e da venda de DVDs, que vamos provavelmente ver a adaptação toda de Kuroshi Tsuji em formato de ovas ou de filmes, ano após ano, até a manga por de facto terminar, que a manga é mensal e ainda está a decorrer. A nível de recomendações semelhantes, posso-vos dizer que a manga mais parecida que eu encontro a Kuroshi Tsuji é Hellsing, no sentido de que ambas personagens têm um contrato com o seu mestre para o proteger. Embora em Hellsing o Alucard tenha um apreço bastante maior ao Ingrates, e preocupe-se mais com o bem-estar dela naquilo que se vê, de facto, em Kuroshi Tsuji. Estas são todas as razões pela qual eu acho que vocês deviam ver o anime de Kuroshi Tsuji. Para além de ter sido estar constantemente a ser adaptado, para além do problema estético que a série tem, analisem a obra como um todo, observem as características que aquilo tem fora a estética, embora eu diga-vos, eu não tenho grande problema com a estética, o Sebastian tem um bom design, o Ciel é um bocado mais controverso, mas é suposto. Temos outros exemplos desse género, temos Yuri on Ice, está a ser agora, e quem olha aquilo à primeira vista pode pensar, oh, isto é um bocadinho yaoi, tem um bocadinho de conteúdo de proximidade entre os personagens. Eu desafio-vos a pegarem numa arte muito diferente à Kuroshi Tsuji, metem os personagens no mesmo contexto, e se forem a ver não é assim tão grave, não é assim tão drástico. Fora o Ciel, muitas vezes vestir-se de mulher, pronto, Fujoshis, gosto. Mais uma vez o Bacalhau com mais uma recomendação. Bom, está cenas novas a sair, tipo reviews, recomendações e preparem-se, vamos ter aí uma surpresa muito grande nos próximos tempos. Vamos andar a trabalhar com algumas pessoas que vocês vão gostar muito, espero eu que vocês gostem muito. Portanto pessoal, continuem atentos, não se esqueçam de deixar aquele like, comentem, subscrevam, digam se gostaram, digam que tipo de animes é que queiram que nós falemos e que nós recomendemos, porque nós temos muita coisa para recomendar e embora estejamos a escolhê-los, os animes de forma um bocadinho aleatória. Aqui é o Gui, aqui é o Bacalhau. Até à próxima.